Muito boa tarde. Me chamo Milton José da Silva Neto, candidato ao concurso do CSPM, curso superior de Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, concurso da Brigada Militar. Quero externar toda a minha deferência, todo o meu respeito à banca que me avalia e também externar a minha felicidade em participar de um concurso de grande envergadura, um concurso de grande importância para a sociedade local do estado do Rio Grande do Sul e também para o Brasil, até porque a questão da violência não é uma questão regionalizada e se um estado consegue lograr êxito no controle da violência, os estados circunvizinhos também não irão ser atingidos por a violência desse estado. Então, é um cargo de suma importância aí para a manutenção da paz social dos brasileiros, a manutenção da incolumidade física, incolumidade patrimonial dos cidadãos brasileiros. Então, quero externar toda a minha deferência, todo o meu respeito a esse concurso, a essa banca que me avalia, externar também a minha felicidade e vamos começar falando sobre a ação penal militar. O tema que me foi sorteado foi esse, ação penal militar. Esse tema de tamanha importância para o entendimento processual penal militar é sabido que a legislação penal militar ela tem algumas particularidades. O direito penal militar em si, ele tem princípios um tanto quanto diversos do direito comum e do direito processual comum, porque sabemos que as organizações militares são baseadas na hierarquia e disciplina. Existem alguns princípios norteadores da legislação castrense que esses princípios não se aplicam à legislação comum e o entendimento desses princípios é de suma importância para que venhamos entender de forma entender como um todo toda a dinâmica do direito penal militar e também a dinâmica do direito processual penal militar. Então, a ação penal militar, ela, nós sabemos que não há crime sem prévia combinação, não há delito sem uma prévia combinação legal. Então, deve existir uma lei que irá delimitar um delito, né? E também, além desse delito, a sua penalização a partir desse aspecto da definição da legalidade, que é a anterioridade, né? A anterioridade, uma lei anterior deve estar, esse delito deve estar definido anteriormente em uma lei tipificado. A partir daí surge para o Estado quando alguém transgride esse instituto, quando alguém inobserva as determinações legais, surge para o Estado o jus puniendi, o direito de punir, o direito punitivo. Então, a ação penal surge disso. Alguém transgrediu a legislação, então é necessário que exista uma resposta estatal. Então, a ação penal ela possui algumas características. Ela é uma ação de direito público, ela é ação de direito público, ela é abstrata, ela não depende do resultado final do processo, ela é abstrata, ela é subjetiva, ela é aplicável ao caso concreto, caso a caso. Então, essas são algumas características que devem ser salientadas, que devem ser descritas, para que a gente possa vir entender a dinâmica dessa ação penal militar, que ela tem algumas características um tanto quanto diferentes da legislação processual comum. Além disso, nós temos, né, atinentes a essa legislação, nós vamos ter também alguns princípios. Essa ação penal, ela possui alguns princípios que a vinculam. A exemplo, a obrigatoriedade. Essa ação, essa ação, no caso, se ela for uma ação
penal pública incondicionada, ela não tem condições, ela não tem outros requisitos para ser proposta, o Ministério Público estará obrigado a iniciar essa ação. Não, isso não quer dizer que ele estará obrigado a oferecer a denúncia. A oferecer a denúncia, não, me perdoem, ele não estará obrigado a propor condenação, mas iniciar o processo por meio da denúncia, ele estará obrigado. Então, obrigatoriedade é um dos princípios dessa ação, indisponibilidade, esse princípio também é conhecido como indesistibilidade. O Ministério Público não pode dispor ao seu bel prazer dessa ação e simplesmente arquivá-la. Não. Ele, se existem as condições, se existe as determinações legais, ele deve sim dar seguimento a essa ação. Ele deve sim dar seguimento a essa ação. Ele não pode dispor de forma deliberada dessa ação. Além disso, nós temos a intranscendência da pena, que é um instituto previsto também na legislação processual comum. Então, se eu estou acusando essa pessoa, a pena, a divisibilidade, o princípio da divisibilidade da pena vai nos dizer, vai nos orientar que a pessoa a qual me refiro é esta e não aquela. Então, eu não posso responsabilizar a família, eu não posso responsabilizar um amigo. Não, é o princípio da intranscendência da pena. Ok? Além disso, além dessa intranscendência da pena, existe uma ressalva, salvo quanto os efeitos extrapenais. Então, os efeitos extrapenais, exemplo, os efeitos civis da pena, os efeitos reparativos, os deveres de reparação, devem sim ser preservados até o limite do valor da herança. Então, os efeitos penais são intranscendentes, eles não passam a outra pessoa, porém, os efeitos extrapenais, eles poderão sim passar a família, a filhos, até o limite do patrimônio transferido. Além disso, nós temos a indivisibilidade. Esse tópico, esse princípio, ele excede de vários questionamentos, porque alguns doutrinadores dizem que essa ação é indivisível, outros doutrinadores vão nos dizer que essa ação é divisível. Renato Brasileiro vai militar no sentido de que essa ação penal é sim indivisível. Se você propõe frente a um acusado, você deverá propô-la frente a outro acusado. Esse é o entendimento de Renato Brasileiro, um dos principais doutrinadores da seara penal militar e processual penal militar. Janut irá nos dizer que essa ação ela é sim indivisível. Você pode propor essa ação frente a uma pessoa, frente a um partícipe e a outro não. Existe essa possibilidade de você fazer essa fragmentação, esse fracionamento dessa ação. Então, segundo Nut, essa ação é sim divisível. E o que é que os tribunais superiores nos falam frente a essa ação? Os tribunais superiores, STF e STJ, têm um entendimento em consonância com o doutrinador Nut, e eles entendem que essa ação ela é sim divisível. E sustentam também que a indivisibilidade é uma característica, é um princípio adstrito apenas à ação penal privada. Essa indivisibilidade não irá se aplicar à ação penal pública. Ponto. Outro princípio a ser considerado, então já falamos da obrigatoriedade, da indesistibilidade, já falamos da indivisibilidade ou divisibilidade, a oficiosidade, na verdade a oficialidade. Oficialidade é um princípio que se aplica a essa ação penal, que quem deve propor essa ação é um órgão oficial. No caso, o Ministério Público Militar, ele é o órgão responsável, né? O órgão que a legislação delimitou
conferiu a atribuição de fazer o oferecimento dessa denúncia. Então, é a oficiosidade. Oficialidade. Oficialidade, me perdoem. Já a oficiosidade vai nos dizer que, existindo uma ação penal pública incondicionada, sem nenhuma outra condição para que ela possa vir prosseguir, este órgão deverá propor de ofício essa ação penal. Então, essa é a diferença de oficialidade para oficiosidade. Oficialidade, um órgão oficial irá propor, irá startar essa ação. Já a oficiosidade, de ofício, caso a ação seja pública incondicionada, deverá ser proposta. Esses aí são alguns princípios que norteiam, que regem a ação, esses são alguns princípios que irão reger a ação penal militar. Outro ponto a ser considerado é que a doutrina ela propõe uma divisão frente a uma classificação, na verdade, me perdoem, a doutrina propõe uma classificação, essa classificação quanto à existência de algumas espécies, né, da ação penal militar. Então, essa ação penal militar, ela poderá ser pública incondicionada, ela pode ser pública condicionada à requisição e ela pode ser uma ação penal privada subsidiária da pública. Vamos falar primeiro da ação penal pública incondicionada. A ação penal pública incondicionada, assim como na legislação penal processual comum, nós temos na legislação processual comum essa figura da ação penal pública incondicionada, que é aquela ação que não existe nenhum requisito, nenhum embaraço, nenhuma exigência para que essa ação seja proposta. Então, existe um delito, existe uma suspeita de uma materialidade, se existe a materialidade do delito, se manifesta o jus puniendi, o Estado tem o direito de punir, ele como garantidor da incolumidade dos cidadãos, como garantidor da paz social, ele irá iniciar a ação sem nenhuma ressalva, sem nenhum requisito especial. Então, essa é a ação penal pública incondicionada. Já a ação penal pública condicionada à requisição é uma espécie que só irá existir na legislação processual castrense, e essa espécie, essa requisição poderá vir do ministro da Justiça e poderá vir do ministro do Estado da Defesa. Ministro de Estado do Estado da Defesa. Ministro do Estado da Defesa, melhor dizendo. Então, um exemplo aqui prático um exemplo prático da aplicabilidade dessa ação são nos crimes do Código Penal Militar, do artigo 136 ao 141, que são os crimes contra a segurança externa do país. Esses crimes contra a segurança externa do país, quando for um militar, o Ministério Público estará obrigado a fazer o oferecimento da denúncia. Ele tem que oferecer a denúncia. Ele tem sim que oferecer a denúncia. Já quando for um civil, quem deverá oferecer essa denúncia é, no caso, o ministro da Justiça. O ministro da Justiça. Vale dizer que essa requisição do ministro da Justiça, ela possui um prazo decadencial, ela não pode ser proposta a qualquer tempo, de forma deliberada. Não. Existe um prazo decadencial e essa requisição do ministro da Justiça também é retratável. O ministro da Justiça poderá voltar atrás no que diz respeito a essa decisão. E no tocante aos prazos? Então, prazo de oferecimento da denúncia acha consonância com a legislação penal comum, legislação processual comum, quando o indivíduo estiver preso, 5 dias para o oferecimento de denúncia. Quando o indivíduo estiver solto, 15 dias para o oferecimento da denúncia. Porém, existe uma ressalva. O juiz, de forma fundamentada, poderá duplicar ou triplicar esse prazo de oferecimento da denúncia, estando o acusado solto. Então, recapitulando, estando o acusado solto, esse juiz, de forma fundamentada, não é de qualquer forma, ele deve fundamentar
até porque todas as decisões do judiciário devem ser fundamentadas. Ele deve fundamentar essa decisão e nessa fundamentação ele poderá duplicar ou triplicar o prazo, né? Fazer essa elasticidade de prazo quando o acusado estiver solto. Quando o acusado estiver solto. Então, ressaltando, volto a reiterar, nos crimes relacionados à segurança externa do país, artigos 136 a 141, existe essa especificidade. Existe essa especificidade. A requisição, caso seja um civil, necessária requisição do ministro da Justiça, e essa requisição do ministro da Justiça, ela tem um prazo decadencial e ela também é retratável. Então, nessa ação penal também, outro ponto a ser considerado, existem algumas condições que precisarão estar em todas as ações penais militares. Legitimidade do interessado, interesse de agir, são alguns requisitos que devem estar presentes em todas as ações penais. Outro ponto que já iria me esquecendo é que na ação penal pública, ela é proposta por meio de denúncia. A ação penal privada, subsidiária da pública, que já iria me esquecendo, quando o Ministério Público for silente, quando o Ministério Público for inerte, pode existir, o interessado poderá sim impetrar uma ação penal privada subsidiária da pública. É a única possibilidade de ação privada na legislação processual penal militar. A ação penal privada subsidiária da pública, ela tem prazo decadencial também e, diante da inércia do Ministério Público, pode ser proposta a ação penal privada subsidiária da pública. Essa ação surge da inércia do Ministério Público. O Ministério Público silente e inerte, ela pode sim existir. Então, a denúncia inicia a ação penal pública incondicionada, por requisição do ministro da Justiça ou ministro do Estado da Defesa. E a queixa-crime, a ação penal subsidiária da pública. Nessa inicial acusatória, existem alguns requisitos também que devem ser obedecidos. A exemplo, o endereçamento, o juiz a quem se destina essa ação, a qualificação do acusado. Então, ali deverá existir a qualificação, o nome, profissão, o endereço, idade do acusado. A qualificação também do ofendido ou da instituição prejudicada, se for um ofendido, as mesmas condições, endereço, nome, idade, ou então uma instituição prejudicada, deverá estar elencado ali também, na qualificação do ofendido, as causas de convicção. As causas de convicção devem estar presentes também nessa inicial acusatória. Além das causas de convicção, deverá estar presente também o lugar e tempo do crime. Lugar e tempo do crime deverá estar presente nessa inicial acusatória. Além disso, deverão estar presentes também nessa inicial acusatória o rol de testemunhas. Rol de testemunhas, no máximo 6. Essas testemunhas, o número máximo serão 6 testemunhas. Então, essa é a inicial acusatória. Essa inicial acusatória, se for uma ação penal pública, vai ser por meio de uma denúncia. Se for uma ação penal privada, vai ser uma queixa-crime. Então, recapitulando de forma bastante rápida, falamos que a ação penal ela é de direito público, ela é abstrata, ela independe do resultado do processo. Além disso, ela é subjetiva, ela é aplicada ao caso concreto. As espécies de ação penal na legislação processual castrense é ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça ou requisição do ministro de Estado da Defesa, e a ação penal privada subsidiária da pública diante da inércia do Ministério Público. Tá? Se o Ministério Público se torna silente, o interessado poderá sim ingressar com ação penal privada. Essa é a única hipótese de ação privada.
na legislação castrense, processual castrense. Quero aqui externar todo o meu agradecimento à atenção dos meus avaliadores, dizer que é um prazer estar sendo arguido por pessoas de tamanha envergadura do ramo do direito no qual se debruçam e desejar uma boa tarde a todos.